dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Soberano em poder e o perdoas também. Vejo ele faz como se a sua recompensa ele virá. Soberano em poder e obrigado. Vejo ele faz como se a sua recompensa ele por ele que eu estou gastando a minha vida. Ele por amor, com alegria, todos os meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Mas eu acho que já ano dos meus dias. Acho que todo mundo dormiu. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia aqui, buscando a face daquele que vive e reina eternamente. Que nós sejamos incansáveis em buscar a Ele, em buscar conhecer Ele, em buscar Sua presença, em buscar conhecê-lo, nos aprofundar nele e nos endireitar para Ele, né? Nos endireitar para que quando Ele venha, Ele se agrade de nós. E tá tão próximo. A gente tem notado os dias tão curtos, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto na política como nas nações, questões políticas e também naturais, né? Muita coisa acontecendo. As pessoas estão, em parte, muitas buscando ao Senhor, em outra parte, muitas desesperadas, querendo uma identidade e se envolvendo com coisas que são malignas, né? Se identificando com gêneros, até como animais as pessoas estão se identificando hoje em dia, né? Então nós estamos vendo o princípio daquilo que o Senhor falou que seriam dias terríveis, né? Como nunca houve, nem jamais haveria. Então nós somos testemunhas nesses dias de tudo aquilo que está acontecendo, de tudo aquilo que nós estamos vendo. E nós precisamos nos posicionar. E o posicionamento, ele muitas das vezes, ele vai exigir de nós afastamento. Por exemplo, eu tenho refletido muito se nos próximos dias, né, se no próximo ano, eu vou aparecer mais ou se eu vou aparecer menos nas redes sociais. Porque
A gente está a gente acaba ficando muito envolvido com isso. E vai ter um momento, eu não sei se é agora, mas vai ter um momento de exclusão total. Onde aqueles que são verdadeiros, eles vão precisar se abster totalmente. Porque nós estamos sendo engolidos. Nosso tempo é tomado, todas as coisas foram engolidas pelo celular, né? A calculadora, o GPS, a lista telefônica, o microfone, a câmera, a carta. Então tudo, a calculadora e tantas outras coisas. O banco foi engolido pelo telefone. A gente hoje não precisa mais ir em fila, a gente não precisa resolver praticamente nada em banco. Nada. Tudo a gente faz pelo celular. Só que se nós não vigiarmos, se nós não utilizarmos para o bem essa ferramenta, nós estamos sendo engolidos. Nós também seremos engolidos. Só que é de uma forma mais lenta. Sabe quando a cobra ela vai comer um boi, por exemplo? Ela vai degustando, né? Ela vai comendo de pouquinho em pouquinho. Então, assim somos nós. Se a gente não utilizar bem essa ferramenta, se a gente não utilizar em prol do reino. Então, vai chegar uma hora, né, no decorrer da nossa caminhada, que a gente vai precisar se abster totalmente. Pode ser que seja agora, pode não ser. Isso é tudo direção do Senhor. As coisas elas podem tanto acelerar como ganhar mais um espaço de tempo. Deus é quem sabe. E nós precisamos estar preparadas para tudo. É por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque ela, como eu sempre digo, é o único jeito de você escapar. É a única fonte que vai nos nutrir, nos fortalecer, para que nós venhamos suportar aquilo que está por vir. Porque o que nós estamos vendo hoje é apenas o vislumbre. São apenas as primeiras dores. Porque viram coisas ainda mais terríveis. Viram coisas piores. Então, nós precisamos preparar a nossa mente, o nosso emocional, para que quando aquilo que vier, aquilo que tem que vir, vier, a gente já sabia. Então, ser independente dessas ferramentas também é algo que a gente precisa buscar. Ser independente dessas ferramentas e não utilizar delas sendo consumidoras, mas produzindo conteúdo. Enquanto pode produzir conteúdo. Por quê? Porque se você não produz, você está consumindo. Ou você está em uma linha ou você está em outra. Ou você está de um jeito ou você está de outro. Ou você está consumindo ou você está produzindo. Se você não está produzindo, você está consumindo. Letícia, mas eu não consumo nada na internet, mas eu não compro nada na internet. Tá, mas você está consumindo visualmente, audivelmente, está tomando a sua atenção, está tomando o seu tempo, né? Então é isso que nós precisamos vigiar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, papai.
Respira fundo. Ropa katarava shere manarava sai. Repete que tere varabashi. Ropa takarava shere manaravashi. Respira. Pai Santo, Deus poderoso, Deus de vitória, Deus de força, Deus Santo, amado, bendito. Tu és poderoso, meu Senhor da glória. Tu és maravilhoso, meu Senhor da glória. Tu és glorioso. Tu és onipotente, onisciente. Tu és invencível. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Te damos graças, louvor, honra. Te damos exaltação. Clamamos o teu nome santo. Aquieta-nos. Aquieta-nos, Senhor. Que o teu reino venha. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Senhor, o teu reino. Venha sobre nós, o teu governo. Nós temos sede de justiça. Nós temos sede dos teus feitos. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo de Deus. Alinha o nosso coração com o teu. Ajusta-nos. Molda-nos. Arranca de nós o que não é legítimo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ropa catarabachai. Rebede cantarabachai. Ramam catarabachúria. Santo e maravilhoso é o teu nome. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para reconhecer que o Senhor é Deus das nossas vidas, para reconhecer que o Senhor é aquele que nos endireita, não há outro. Queremos te amar mais do que a nós mesmas, queremos os teus sonhos para nós, os teus projetos. Vivifica-nos, vivifica-nos, vivifica-nos. Senhor, as meninas que não puderam entrar, as meninas, Senhor, que talvez estejam cansadas, dormindo, tiveram atividade, Senhor. Que o Senhor cuide delas, fortaleça os joelhos vacilantes, fortaleça o coração enfraquecido, Pai. Se alguma delas estiver enfraquecida, Senhor, na fé, desanimando, Senhor. Oh, Espírito Santo, cuida delas, cuida de cada uma das minhas alunas, Senhor. Cuida de cada uma das meninas. Que elas sejam vistas por Ti, que o Senhor venha revesti-las. Pai, a Elaine, a Josiane Vidal, a Thaís, a Josiane Martins, a Cida, meu Senhor da Glória, a Rogéria, a Tati, a Jéssica, em nome de Jesus. Toca nelas, Senhor, nesse momento, Pai.
Toca nelas, Senhor, no profundo, no tutano. Toca nelas, Senhor. Desperta elas, Senhor, para o teu mover sobrenatural, para a visão espiritual. Senhor, enquanto nós temos tempo, nós estamos aqui enchendo as nossas reservas de azeite, Pai. Enquanto nós temos tempo, nós estamos todos os dias buscando a tua face, Pai. Não é porque um dia é feriado, porque o outro... Não, Senhor. Nós queremos estar aqui sempre na tua presença. Nós queremos buscar em ti refúgio. Eu quero, Senhor, poder transbordar na vida das tuas filhas. Poder enchê-las, Senhor, de ânimo, para que elas não desanimem. O Senhor tem colocado ânimo no meu coração, mesmo nos dias que são mais desafiadores. O Senhor tem colocado ânimo. O Senhor tem me ensinado a perseverança. O Senhor tem me ensinado a permanecer, Pai. Mesmo quando tudo parece contrário, o Senhor tem sido conosco. O Senhor é o Deus Emanuel. Eu peço para o Senhor liberar, Pai, agora, nesse momento, sobre cada uma delas, força, alívio, coragem, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Saúde, Pai. Saúde seja liberado sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu libero fome da tua palavra. Senhor, que ao acordar, cada uma delas tenha fome. Todos os dias, Pai, seja comigo, Senhor, aprendendo, seja com outras pessoas, mas que elas tenham fome de justiça, fome das tuas escrituras, fome de passar sede, fome de passar tempo, Senhor, contigo, fome de ter o momento contigo todos os dias, um momento a sós contigo, onde elas fiquem horas debruçadas, Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra. Que o Senhor venha curar a cada uma de nós, cada uma delas, Senhor, sejam curadas, Senhor, na sua área emocional, na sua área financeira. Meu Deus, em nome de Jesus, chacoalha, Senhor, aquelas que estão dormindo. Chacoalha, Senhor, aquelas que estão, meu Deus, dispersas. Aquelas que estão, Senhor, dormindo espiritualmente, aquelas que estão, Senhor, com algum tipo, Pai, de soberba espiritual, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não é teu, Pai, a começar por mim, Senhor da glória. Em nome de Jesus, a começar pela liderança desse grupo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que elas venham ser visitadas. Cada uma, Senhor, seja visitada pelo teu grande poder, que haja temor e tremor, Senhor, na vida delas. Temor e tremor, a tua paz seja liberada, mas que o Senhor venha nos chacoalhar, que o Senhor venha nos mover, que o Senhor venha tirar, Senhor, de nós o descanso, Pai. Às vezes nós queremos cruzar os braços, sermos preguiçosos, Senhor. Mas nós queremos perseverar. A sua palavra diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que essa seja uma verdade em nós. Que essa seja uma verdade em nós. Que essa seja uma verdade em nós. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, meu Senhor da glória. Venha, Espírito Santo. Usa-me. Usa os meus lábios. Fala, Senhor, aquilo que tu queres falar. Revela os teus segredos para nós nessa manhã. Revela os teus segredos. Porque é o que nós queremos nesse dia.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o nosso pastor. Ele é incomparável. Não tem como nós colocarmos outra pessoa nessa posição. Quando nós confiamos que o nosso Senhor Jesus, Ele é realmente, Ele é de fato o nosso pastor, Ele nos guia em todas as coisas. Ele é o nosso GPS, a nossa bússola. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso conselho diário. Tendo o Senhor como pastor, reconhecendo Ele como um guia, o caminho, a verdade, a vida, Ele nos conduz. Algumas pessoas querem e precisam de um líder, porque ainda não tiveram a revelação do pastoreio de Jesus. Nós precisamos sim de pessoas, nós precisamos para nos afiar, nós precisamos para nos desafiar. A gente precisa aprender a lidar com pessoas, para ser pessoas melhores, né? Para nos afiar, ajustar. Mas o Senhor, Ele é suficiente para nos guiar na nossa vida. Nós não precisamos cuidar da vida do outro. O que você está fazendo? Olha como você está fazendo. E não sei o quê. Nós precisamos estender a mão. E não empurrar, né? Dizer como a pessoa está fazendo, por que ela está fazendo assim. Criticar, julgar. Por quê? Quando você tem revelação do pastoreio de Jesus, Ele mesmo te ajusta. Ele vai te ajustar. Ele vai guiar você para as águas tranquilas, para pastos verdejantes. Ele nos guia. Quando os apóstolos, eles evangelizavam, eles não estabeleciam ali uma igreja, 4 paredes. Eles estabeleciam ali
um povo. Era uma igreja, sim, mas não era um prédio. Eles estabeleciam, eles iam implantar. O que Paulo fazia? Ele implantava a igreja, mas ele saía daquela igreja. Ele deixava que o Espírito Santo conduzisse essas pessoas. Ele impunha as mãos sobre as pessoas, ele batizava as pessoas. Na verdade, Paulo pouco batizou, né? Ele diz que ele batizou pouco. Mas aquelas pessoas, elas eram conduzidas por Jesus. Porque quem é liderado pela graça, derrama graça. Então, Paulo, ele implantava, ele estabelecia pessoas santas naqueles ambientes e ele saía. E quem é que governava? Quem é que pastoreava aquelas igrejas? Era o Senhor Jesus. E ele só escrevia. Paulo ficava puxando no pé, pegando no pé do povo. Por quê? Porque ele sabia que a graça estava ali naquele ambiente. Ali naqueles locais onde ele ia, em Éfeso, em Gálatas, em Filipos. Ele sabia que a graça que estava sobre ele também estava sobre aquele povo, porque se um povo é estabelecido por uma liderança que tem a graça é estabelecida ali. Então, quando eu tenho a graça, eu não preciso de ficar incomodando. Josiane, e aí? Tá fazendo assim? Não tá fazendo? É claro que a gente dá uma voz de comando, dá uma direção. Só que eu não preciso ficar pegando no seu pé, porque você, como uma mulher de Deus, você sabe o que você deve ou não fazer. Você precisa ter essa autorresponsabilidade. E o Espírito Santo vai te incomodar no que você deve ou não fazer. E aquilo que você não estiver fazendo de bom, você vai colher o mal. Ponto. Eu tendo essa consciência, eu não tenho que ficar julgando o outro. Olha, você está fazendo assim, você está fazendo errado. Olha, você está fazendo assim, te julgando, querendo te controlar. Tem pessoas que querem nos controlar. Ah, você não está fazendo do meu jeito? Você não está fazendo do meu padrão? Então você está fazendo errado. Mas o Espírito do nosso Senhor Jesus, ele não... Você já reparou que Deus não nos cobra? Ele disponibiliza a graça dele. Ele disponibiliza a palavra dele. Ele disponibiliza a presença dele. Você quer? Eu estou aqui. Você não quer? Você vai colher consequência de suas escolhas. Agora, você quer e está fazendo mal? Sim, ele vai te corrigir. É ele que vai te corrigir. Não, ela tem desejo de me buscar, mas ela está fazendo errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou discipliná-la. Para que ela entenda a minha linguagem. Então, o Espírito Santo, ele é assim. E o meu ministério específico é assim. Eu não sou aquela que vai ficar, fulana, faz assim. Fulana, por que tá acontecendo assim? Fulana, como é que tá a tua vida aí? Como é que tá a tua vida aí? O tempo inteiro, porque eu sei que o meu pastor, o pastor que cuida da minha vida, ele também cuida da vida daquelas que estão sendo direcionadas por mim. Fulana, e aí? Aquele problema resolveu? E aquele outro? É claro que a gente pergunta em amor. Às vezes a gente pergunta, quer saber, em amor, por preocupação, por querer orar, mas não para ficar pegando no pé. Porque vocês têm o bom pastor.
Lá em João 10, é tão lindo que ele conduz as ovelhas para fora do aprisco. Ou seja, o aprisco ele é a simbologia da igreja templo, o curral. Então ele conduz você para viver a sua vida diária. A sua vida diária ele te conduz. Porque eu já vivi liderança assim, que você tinha que, para fazer tudo, você tinha que pedir permissão. Já viveu liderança assim? Meu Deus, que escravidão. Para fazer um negócio, tem que pedir permissão. Para ir na igreja, para ir em outra igreja, tinha que pedir permissão. Até não podia assistir vídeos de outras pregações, só da visão que eles tinham. Meu Deus, é terrível. Isso é alienação. Alienação. Mas com o Senhor não é assim. Se você tomar uma atitude, um passo em falso, Deus ele não vai falar para você assim, ó, não vai, não. Ele vai deixar você ir, vai deixar você provar e você ter um entendimento, caramba, isso aqui não foi bom para mim. Pela experiência, você vai aprender. Então, o pastoreio de Jesus é leve. É leve. Então, é por isso que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Por que os líderes hoje em dia, não generalizando, mas muitos deles, eles não se interessam em partir o Espírito Santo, eles não se interessam que os membros, as ovelhas, elas tenham essa intimidade com o Senhor, porque elas se vão. Que o Espírito vai guiar elas. E elas se vão. A maior parte deles, eles querem manter as pessoas aqui. Para quê? Para comer da lã. A pessoa precisa da estrutura. Aí precisa do quê? Precisa daquele povo ali gerando renda. Mas quando você recebe a graça de Deus, você sabe, entende que você também é a imagem e semelhança. Você também tem a mesma autoridade que um líder, um pastor, um apóstolo. Por quê? Porque você também é a imagem e semelhança. Você também pode ir no Santo dos Santos. Você também pode batizar outras pessoas. Você também pode evangelizar. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não criou liderança. Ele não criou liderança. Foi o homem que fez isso. Voz profética? Sim, existem as vozes proféticas, mas todos são um. E nós estamos... o que eu ia falar aqui, que me fugiu. Que quando você nasce da água e do Espírito, você é guiada pelo Espírito. Então você guia outros pelo Espírito. Você direciona outros para quê? Para o caminho. Não é para você liderar, impor nada sobre essa pessoa. Não é isso. É para você mostrar também o caminho para outras pessoas. E a partir do momento que essas pessoas elas também recebem a imposição de mãos, também recebem o batismo com o Espírito Santo, nasceu da água do Espírito, vai, minha filha. Agora você está ativada para você viver o teu ministério. Era assim. Agora você pode ir.
Porque o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Mas lembrando que eu só consigo viver uma vida diária no Espírito se eu sou liderada, se eu fui ativada por alguém que tem a graça, recebeu a graça. Porque tem muitos líderes que tinham a graça, mas perderam a graça por causa do autoritarismo, por querer ser alguém de autoridade em cima de outros. Entende? E aí você passa a ser um ditador. Porque, infelizmente, é uma linha muito fina de você estar sendo guiado pelo Espírito Santo e você querer ter autoridade sobre pessoas e colocar elas ali na rede. E aí sabe o que prende muitas vezes essas pessoas? O medo. Então, se você sair daqui, Deus vai te amaldiçoar, você vai ser amaldiçoado. Não, se você sair daqui, você não vai saber as brechas, fechar as brechas. O diabo vai te pegar. Só que quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela nasce da água e do Espírito e ela é pastoreada pelo bom pastor, todas essas mentiras caem por terra. Então é isso que você precisa entender, vocês precisam entender que não há ninguém que seja maior do que um filho de Deus na terra. Aí quando você é batizada com o Espírito Santo, quando você nasce da água e do Espírito, que você é conduzida pelo Senhor, você está sendo santificada. O inimigo não toca em você. Ele tem medo. Porque você sabe quem você é. E aí, quando você vai para sua vida sabendo quem você é, você não tem medo de diabo, você não tem medo de Satanás, você não tem medo de nada. Porque você reconhece o Deus que é na sua vida. Porque você passa a comprovar a bondade de Deus, aquilo que está aqui. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então não é o diabo que vai te seguir, que vai te cercar, que vai fazer. Não, é a bondade e a misericórdia que certamente vão te seguir. Então, eu já deixo aqui bem claro para você que essas questões de medo são a maior forma de controle que os líderes impõem para poder controlar o povo. Medo. Então, se você tem medo de retaliação, se você tem medo disso, daquilo, você pode ter certeza, vai acontecer, porque você tá colocando fé naquilo. Mais fé nisso do que a fé no bom pastor. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. Aí, né, alguém vai dizer, mas tem gente que precisa do ambiente profético, do ambiente com as pessoas. Você precisa do ambiente de pessoas santas que estão buscando santidade e que têm o mesmo propósito que você. Você precisa disso. Agora, se você está num ambiente que tem o título de igreja, mas que cada um está pensando de um jeito, não tem unidade, não tem santidade, não tem pureza, esse lugar não é um bom lugar. Entende? Então o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade.
Ele é suficiente. Vamos ler Enoque. A gente parou no 30 ontem, não foi? Igualmente. Foi? Você comprou o livro ou imprimiu? Ah, isso aí. Vamos lá. Igualmente vi outro lugar, com vales de água que nunca param. Então ele já foi direcionado para outro lugar, onde tem águas que correm, nunca param. Onde percebi uma agradável árvore, a qual, em perfume, assemelha-se a pistácia, lentiscos. Em direção ao vale, eu percebi o cinamomo, de doce perfume. Sobre eles avancei em direção ao leste. Eu vi outras montanhas, sobre elas havia bosques de onde fluía o néctar, o chamado bálsamo ou unguento. Atrás daquelas montanhas eu vi outra ao leste, da direção sobre ela. Cadê? Perdi. Atrás daquelas montanhas eu vi outra, ao leste da região. Sobre ela havia plantas de aloés, e todas as demais árvores gotejavam resina, semelhantemente às amendoeiras. Ao triunfar-se a sua fruta, ela exalava toda sorte de perfumes. Depois dessas coisas, inspecionando as entradas do norte, acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo. Meu Deus! Árvores perfumadas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas e algumas distâncias para o leste. E fui sobre o mar da Eritreia. E quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zotiel, e cheguei ao jardim da justiça. Nesse jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa, e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual, se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria. Essa árvore, pelos seus ramos, assemelha-se ao pinheiro. Sua folhagem é parecida com a da alfarrobeira, e o seu fruto é como cachos de videira, e o seu perfume é percebido a grande distância.
Então eu exclamei: como é bela essa árvore, e como é agradável o seu aspecto. Então o santo anjo, então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram. Olha só, está falando de Adão e Eva, os quais foram antes de ti, e que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobriram que estavam nus, foram expulsos do jardim. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras. Cadê? Me perdi. Qual verso que eu... Você está no 33, na quarta linha. Tá. Verso 3. Os portões do céu estavam abertos, e vi que estavam vindo as estrelas celestiais. Eu enumerei-as enquanto procediam do portão, e escrevi todas enquanto elas saíam, uma por uma, de acordo com o seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, e escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos e suas operações. A jornada de Enoque para o norte. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra. E ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Dali eu fui para as extremidades do mundo, para o oeste. Ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte. Os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Então ele visitou, todas as partes da terra, agora a parte sul. A jornada de Enoque para o sul. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu, o oriental,
onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Ele está nas extremidades da terra, vendo que cada portão tem uma saída do vento, né? De vento. Os ventos do norte saem de portões. Então ele está vendo isso na extremidade da terra. Verso 2. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores, as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei, cada vez que elas apareceram, e abençoei o Senhor da glória, que tinha feito esses grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras, os anjos e as almas dos homens, e para que esses pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudesse glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. Vamos concluir aqui. Enoque vê seus ancestrais. A segunda visão de sabedoria que Enoque viu, o filho de Jered, filho de Maalalel, o filho de Quenã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Enoque foi, né, descendente ali de Adão, a linhagem de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio o entendimento. E entendi até o fim. Ouvi desde o princípio e entendi até o fim as santas coisas que eu pronuncio na presença do Senhor Deus. Aqueles que eram antes de nós pensaram-nas boas para se pronunciar, e nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até ao presente tempo, nunca aconteceu ter sido dado diante do Senhor Deus o que eu recebi. Sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto e de acordo com o meu prazer do Senhor Deus, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas e declarei aos habitantes do mundo. Vou ter que continuar. Tem que saber. Primeira parábola, o futuro do reino de Deus e o julgamento dos pecadores. Quando a congregação dos justos for manifestada, olha só, congregação dos justos é aquela multidão de pessoas santas, né? Quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras
corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos. Deus, né? E quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitarem na terra, for manifestada, onde será a habitação dos pecadores? E qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Senhor? O Senhor Deus. Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados. Nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos e dos eleitos terá sido visto pelo Senhor Deus. Então eles vão ver o Senhor Deus e vão manifestar aquele nós, né, em nome de Jesus. Brilharemos como ele. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Olha só. Desde então, ninguém obterá compaixão do Senhor Deus, porque suas vidas nesse mundo terá sido completada. Meu Deus! Grande dia. Eita glória! Saber dessas coisas fortalece a nossa esperança de que vai valer a pena. A nossa corrida aqui não vai ser em vão. Ver que a justiça de Deus há de se cumprir, há de se manifestar. Assim como nós olhamos para a parábola do rico e do Lázaro, né? Por mais que a gente sofra, passe por tribulação, passe por angústia, assim como Lázaro, o rico teve de tudo, né? E não teve alívio das suas dores, né? Foi pro sofrimento. Mas Lázaro não, ele teve alívio, conforto. Então vai valer a pena, por mais que a gente passe por tudo aquilo que a gente passa. É porque muito, muito custa, muito vale aquilo que a gente vai receber. Tem uma frase que eu me esqueci agora. Aquilo que muito. Depois eu lembro. Vamos continuar. Vou botar lá no grupo depois. É justo que muito custe o que muito vale. É isso. Vamos lá, vamos ler o 39 para a gente encerrar. A morada dos justos e os louvores do Santíssimo. Naqueles dias, a raça eleita e santa descerá do céu, e sua semente estará com os filhos dos homens. E Enoque recebeu escritos da ira e escritos do desespero e da perdição. Nunca obterão misericórdia, diz o Senhor Deus.
Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Então, antes ele estava falando da extremidade da terra. Ele estava vendo tudo aquilo que ele viu nas extremidades da terra. Agora ele foi colocado nas extremidades do céu. Ali eu vi com os meus próprios olhos as suas moradas junto aos anjos justos e aos seus lugares de repouso junto aos santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante dele. A misericórdia se espalhava sobre a terra como o orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. Naquele tempo, os seus olhos viram a habitação dos eleitos, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e dos eleitos na presença de Deus, para sempre e sempre. Sua residência eu vi sobre as asas do Senhor Deus. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com aparência semelhante a chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênção e seus lábios glorificavam o nome do Senhor Deus. E retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois desse modo eu prevalecia diante do Senhor Deus. Nesse momento eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor Deus com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação de acordo com sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo de toda geração existente? Eles abençoarão aqueles que não dormem espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te e dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus. Encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoando-no dizem: abençoado seja, e abençoado seja o nome de Deus para sempre e sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Amém? Como eu expliquei esses dias para vocês, né? Enoque, ele tá na eternidade, né? Ele foi levado para poder participar disso que já está na eternidade, porque aquilo que para nós vai acontecer na eternidade já é.
já existe, já é. E é eternamente. Então ele foi levado a esse... É como uma viagem no tempo mesmo. Quando a gente olha algumas coisas na televisão, em filmes, algumas coisas, a maior parte das coisas são retiradas do mundo espiritual, né? Independente se pro lado bom ou se pro lado mal. Tem a sua origem espiritual. Então, quando a gente olha aquela questão de viagem no tempo, né? Quando Deus pega, por exemplo, naquele, não sei se você já viu, Superbook. É um desenho infantil. Aí é como se Deus pegasse dois menininhos, um menino e uma menina, e levasse para dentro da Bíblia. Quando eles emergem dentro da Bíblia, eles estão fazendo uma viagem no tempo. Então, é parecido com isso. Nós estamos aqui num tempo que tem início, meio e fim. Só que a eternidade é contínua. Não tem término, não tem hora para acabar. É difícil compreender porque a nossa mente ela é limitada. Mas conforme a gente vai exercitando o nosso espírito, nós vamos compreendendo essas coisas. Então, por meio do exercício do espírito, é que nós vamos entendendo, discernindo, e a gente está fazendo isso. É como uma musculação. Você vai para a academia e você precisa exercitar os seus músculos. Então, espiritualmente é assim também. Quanto mais você conhece as escrituras, e Enoque faz parte das escrituras apesar de não estar no cano bíblico, ele faz parte, né? É nítido que esse é um livro inspirado e dado por Deus, não tem sombra de dúvida disso. Mas de acordo com o que você vai exercitando, você vai abrindo o seu entendimento. Conforme você vai buscando o Senhor, você vai exercitando essas faculdades espirituais. O seu espírito vai discernindo. Por mais que o seu racional não entenda, o seu espírito entende, né? Então ele foi levado a esse lugar que para nós é o futuro. Entende? Então isso é maravilhoso demais. Nos banquetear com essas palavras. Amém, meu amor? Vamos fazer o nosso print. Esse quadro aí é você? Uhum. Deixa eu ver. Um aninho. Gente, que gracinha! Um aninho. Ah, meu Deus! Que legal, foto preta e branca ainda. E tem a outra com 7. Olha! Legal. Meus 2 pôster. Oi? Virei pra cá. Meus 2 pôster, um com 1 aninho e outro com 7 anos. Legal. Não tinha reparado ainda, não. Não, porque eu fico pra cá, ó. Eu não fico muito pra cá. Ah, tá. Vamos fazer nosso print. Deixa eu me colocar aqui. Aê! Um beijo no teu coração, viu? Boa virada de ano. Seu Jesus abençoe você, a sua casa. Sua mãe tá bem? Tá tudo bem por aí? Seu pai? Tá caminhando, né? Essa noite eu quase não dormi, eu tava tomando conta deles. Ela tá com uma dor na altura assim, da cabeça. Aqui tá muito quente, né? A gente não é acostumado com tanto calor igual tá. Aí tá mas muito calor mesmo. Aí ela deu uma coisa e não dormiu bem de noite, não. Aí eu fiquei tomando conta dos dois.
Aí dorme um pouquinho, vai lá, olha. Aí é o contrário, né? Antes era ele que levantava e me olhava, né? Agora eu que levanto e vou olhar. Eu fiquei assim, vai dormir, menino. Aí fico com a porta do quarto deles aberta e a minha também. Aí quando faz um barulhinho, aí eu vou lá e corro o olho ele. Mas graças a Deus agora ela tá dormindo. Conseguiu dormir um pouquinho. Aí você fica preocupado, igual, fica vigiando igual criança. Fico, é. Eu adoro igual criança. Eu fico brigando comigo. Vai dormir. Eu disse, não, tem que olhar, né? Porque aí aqui é só nós três. Né? Aí é complicado. Aí tem que dar uma coisa que é até ter que sair. Né? Aí eu tenho que ficar olhando ele. Aí às vezes mexia, né? Fica resmungando, aí eu vou lá olhar, igual criança mesmo. Ele resmunga aí. Vou lá e olho. Mas Mas ela se graças a Deus recuperou agora os dois bem. dormiram. Não, ela tá sentindo essa dor desde anteontem, só que ela é teimosa, ela não gosta de médico, entendeu? Ela fala, tá bem, não vai, mas a pressão dela é alta, ela é hipertensa, né? Desde quando ela perdeu meu irmão, ela deu pré-eclâmpsia, aí a pressão subiu, né, nunca mais desceu. Aí ela tem a pressão um pouco alta, e esse calor que tá aqui... Entendi. Porque a gente tá acostumado com calor, né? Mas nem tanto quanto fazendo. Aham, tem estado muito quente mesmo. Hoje tá mais fresco aqui. Mas tem feito Aqui deu muito uma calor. refrescadinha, bem pouca. Deu uma chuvinha, né? Mas... Aí ela conseguiu dormir. Meu pai também fica chiando por causa da dor no fêmur, né? Que ele tá no quadril. Ele tem chiado bastante.